Opa, opa, pessoal, tudo bem? Tô quase zerando o passe aqui, então vamos fazer uma showcasezinha das duas unidades, da unidade normal e da unidade Shine, e ver quanto rende tudo desse passe. Quer dizer, da passe paga, né? Da parte paga, que da parte grátis eu peguei quase tudo. Mas vamos fazer uma coisinha junto aqui pra dar uma olhada bem legal. Presta atenção na quantia de rolls que eu tô e na quantia de gemas. E bom, eu vou lá pegar esse último Fallen Angel aqui pra gente gravar esse vídeo. E eu ganhei de presente esse passe, tá? No final do vídeo eu vou fazer uma divulgação com um pouco mais de carinho, mas muito obrigado, V-Market. Se você também quer um passe, link aqui na descrição. Bom, eu vou lá evoluir rapidinho o personagem. Terminar tudo isso aqui logo. Vamos correr, uma corrida um pouco contra o tempo, pra falar bem a verdade, pra terminar isso aqui logo. Mas enfim, você que não me conhece ainda e chegou nesse vídeo do nada, prazer, meu nome é Ravi, eu gravo vídeos de jogos de anime no Roblox, com um pouco mais de carinho no Anime Vanguards, mas tô pretendendo sim migrar um pouquinho para um pouco mais de jogos e deixar meu canal um pouco mais aberto. Tá legal? Bom, aqui estamos quase finalizando, como vocês podem ver, eu vou finalizar e vou conseguir o Fallen Angel. Vamos começar a coletar todas as unidades, tudo que tem no passe pra gente ver quanto que a gente vai terminar. Bom, como vocês lembram do começo do vídeo, eu consegui aproximadamente 200 rolls, isso só com a parte paga e com o finalzinho da gratuita, então com ele inteiro deve render uns 250, 200 memória shards e quase o dobro do que eu tinha de gem, ou seja, uns 45 mil gems. É bastante coisa, tá pessoal? Não vou mentir falando que é pouco, é bastante, embora seja um produto pago que deveria sim, no meu ver, vir mais, é bastante coisa, tá? O passe é uma ótima forma de você ficar forte rápido. Se eu soubesse, eu teria pego pra Ravinoob. Muito bonita a unidade, tá, pessoal? Isso que eu tenho a dizer. Unidade muito bonita. Ambos os Fallen Angels, tanto normal quanto Shine. Já no Preencher, eu não senti tanta diferença em ambos. Pra mim, mesma coisa, pra falar a verdade. Eu tô indo atrás de evoluir ambos pra gente já testar os dois da melhor forma possível. Mas pra mim os dois não fediam nem cheiravam, tá? São unidades bonitas, mas nada surreal de bonito em design, tipo o novo Ichigo, Gyoru, Aizen, que seja. Nada que chame tanta atenção quanto esses caras aí, tá? Que são os líderes da boniteza. E também da boniteza Shine. Nada nesse nível. Muda a roupinha um pouquinho dos dois e é isso. Tô indo atrás de farmar pra evoluir pros dois. A gente vai conseguir devolver nos dois e testar eles. Finalmente consegui dar evolve. Vamos aqui pro modo Sandbox pra dar uma olhadinha bem legal no personagem, tá legal, pessoal? Coloquei aqui na unidade. 13 mil de dano, 2 mil de DPS. Não é a unidade mais forte do mundo, tá? Mas ele é uma unidade bem interessante. Ele atira, isso é bem legal, atira com uma cruz, achei Fog. Não sei de qual anime que ele é, mas ele aparenta ser uma unidade muito maneira. 23k no segundo up, 38 no terceiro. No quarto aumenta bastante, já vai pra 69 de dano. E ele atira continuamente, olha. Não para de atirar, não. Legal. A próxima upgrade vai pra 92 mil de dano. Aumenta o SPA um pouco e o range um pouco também. E ele consegue um ataque novo. Vamos ver esse novo ataque. Ele dá um dash. E explode tudo. Caramba! Ele deu um dano pra lá do range dele, né? Isso é interessante. Vamos ver de novo. Vou upar um pouquinho. 128, 184, 230. Ele tá dando além do range dele, olha que legal. Mas um pouquinho só também. E por último, com quase 300 mil de dano, a cada 8 segundos de cooldown, conseguimos o último ataque dele. Que ainda assim é em formato de bola. Uma bosta, esse negócio em formato de bola. Olha que legal a animação, poderia... Ah, ele troca. Tá, ele dá um ataque assim. E fica assim, como... Ok. As passivas dele, vai estar passando a tradução pra vocês aí na tela. Ok, quando essa unidade é removida, ela bufa permanentemente o Fallen Angel em 100%. E reduz o cooldown de The Angel Arm por 60 segundos. Ok, pelo visto esse cara aqui é um buffer pro Fallen Angel. Ok, interessante, uma boa unit, tá? Indo agora pro principal, que é o Fallen Angel. Ele começa com 11 mil de dano, 14 mil. Crescendo. Ele não mata?
Diferente. Vai pra 20k, 23k. Vou ter que colocar uma unidade atrás pra matar então, né? Que não seja o especialzão. É você mesmo. Ele se stunou. Vamos dar uma olhadinha aqui nas passivas dele. Tá passando a tradução pra vocês. Todo dano que ele dá aumenta em 50% o dano dele, cada ataque que ele dá. E a cada 6 ataques stuna essa unidade por 8 segundos. Não tem como cleanar. E isso reseta todos os stacks. Ou seja, ele vai até 4 vezes o dano dele normal. Aqui na segunda habilidade ele fica imune a status effect. Os ataques dessa unidade não podem ser reduzidos para... Os inimigos não podem sair com menos de 1 de HP, ou seja, eles não podem morrer. A chance de crítico acima de 100% é convertida em dano. Talvez Monarca, Deadeye... Monarca é o melhor com certeza, mas Deadeye talvez também fique bom nele, tá? Vou colocar o Kiora aqui mais na frente para não travar o jogo, pra gente poder degustar da experiência. Vai lá, o Kiorazão, faz seu show. Enfim, tá. Essas são as passivas dele iniciais, do dano e das unidades não serem mortas, e ele excedeu o crítico, ele ganha critical chance. Mas bem, ele chega até 23 mil no level 1. Não, 26. Ok, até 26 mil level 1. Mas na base ele tem 11, depois 21, 40, 116, 145. Tem que esperar resetar o cooldown para ver quanto que ele fica no nível 1 na base, né, sem estacar. Mas até agora muito forte, tá legal, pessoal? Muito forte. Tirando o fato que ele tem critical chance de 80% e 0,25 de chance de crítico. Isso é bem forte, tá legal? Lembrando que ambos aqui estão sem as memórias, tá? Eu não coloquei a memória. Se for pra colocar a memória não upada e não colocar a memória, eu prefiro não colocar. Isso aqui são eles base, tá legal? 224 mil, 251 e 453 no nível máximo. Ok, com 5,3 segundos de cooldown, 80% de crítico, isso é muita coisa. Ele dá 400% de dano de 240 e 240 segundos em todas as unidades do mapa. Olha isso, que legal. Batendo 761 mil sem Monarca. 870 sem Monarca. Vai bater mais um buff, né? Ok, e aqui acabou. Ele bate 1 milhão de dano sem Monarca e sem memória. Quase 1 milhão. Simplesmente. E lembrando que eu ainda posso colocar essa unidade aqui pra combar com ele. Upado máximo. Vender, que ele vai ganhar mais dano, né? Vamos dar uma olhada? Se é isso aqui mesmo ou essa daqui já tá bufado? Tendo isso em mente que já está bufado. Ah, acho que já tava bufado ali, viu, pessoal? Explicado, mas ó, a habilidade reduziu o cooldown mesmo. Vamos mostrar que debufou ele. Agora tá aumentando só de 20 em 20. Que estranho. Aumenta de 20. Tá aumentando devagar. Não entendi muito bem como funciona essa passiva. Entendi que é legal, que é uma passiva interessante. Só isso que eu entendi. E eu quero fazer um teste antes de ver as memórias com vocês que eu tenho, só que não estão upadas. Eu quero upar eles aqui, quero testar eles no seco. Vamos testar eles com Monarca no seco? Vamos lá. Bem brevemente agora que a gente já viu tudo. 1.114 de dano com esse ataque de cone, com 156 mil de cooldown. Esse aqui, bate 1.704, 2 milhões, com mais 5% de crítico. Aqui, ó, tá aumentando de 50 e 50 mesmo, deixa eu ver. 50 e 50. Agora, se eu vendo ele... 50 ainda. Aconteceu alguma coisa ali, pessoal, que não era pra acontecer, eu acho. Se você tá vendo a tradução depois e eu traduzi alguma coisa errada, você deve estar pensando que eu sou um jumento, mas... Perdão por ser um jumento. É quase 1 milhão de DPS no dano máximo. Muito interessante, batendo quase 5 milhões. Essa unidade aqui em específico é forte, tá? Agora, esse aqui, que eu achei o design o mais legal, achei o design dele mais legal que daquele ali, pra ser sincero pra vocês. Achei bem decepcionante até. Não é a unidade mais forte do planeta. Claro, também não é a mais fraca. Ok, ele já tinha buffado a essa altura, eu acho. Ou tá bugado esse buff. Se esse buff tiver bugado, essa unidade aqui é a unidade mais forte do jogo atualmente, tá? Se esse buff aqui, que tá falando que vai dar, e se tiver bugado e não tiver dado, essa unidade aqui é a melhor do jogo. Se já tiver dado, essa unidade aqui é boa. Ponto final. Mas enfim, vamos ver o que as memórias deles fazem agora? Bom, primeiro vendo do Pitcher, tá passando a tradução pra vocês.
Pra cada inimigo que esse cara hita, ele aumenta em 5%. Aumentando a 35%. Pra todo inimigo no range, aumenta o dano em 5% até 100%. Ok, essa daqui é boa. Uma baita memória, tá bom, pessoal? E agora do outro humano. É do Fallen Angel. Toda vez que ele fica stunado, aumenta o dano em 40%. Tá, isso aqui é legal. Nossa, esse Dead Eye aqui, simplesmente Dead Eye é o nome. Aumenta a Critical Damage e Critical Chance. Ok, essa unidade aqui vai ficar muito forte com isso aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu testar uma coisa. Essa memória também ficaria muito útil no Pen, tá legal? Com aquele bugzinho dele. Ficaria muito útil. Vamos tentar colocar aqui uma coisinha interessante nessa memória. Vamos ver se a gente consegue algo. Veio o Dead Eye que eu queria, pessoal. Mais 10% de Critical Chance. Vamos ver quanto custa para dar Evolve nessa memória. Ok. Compensa bastante dar Evolve na memória. É uma memória muito forte. Essa unidade aqui, com essa memória e com um familiar legal, fica muito forte, tá legal, pessoal? Muito forte mesmo. Se vocês quiserem uma showcase detalhada deles, com combos, com a memória, com o melhor familiar, com tudo, deixa aqui nos comentários. Pra mim são duas unidades ótimas. Um destaque pra esse cara aqui. Esse cara aqui é muito forte, tá legal? Equipei sem querer o Broly. Esse cara aqui é muito forte. Fico surpreso com o quão legal ele tá. E de verdade tem um selo aprovação Ravi esse personagem. Passando mais uma vez aqui no final do vídeo, só pra agradecer de verdade o nosso amigo Mercador 1 da V-Market, tá? Ele disponibilizou esse passe gratuito pra eu mostrar pra vocês. E se ele não tivesse, eu teria comprado, porque muito barato mesmo na loja dele, tá, pessoal? O Premium Pass tá muito barato. Tudo tá muito barato, as unidades, os outros passes, o Shiny Hunter tá muito barato, preço de banana, tá? Então eu aconselho todos vocês a pegarem, o link tá aqui na descrição. Meu agradecimento de coração, porque esse vídeo ficou muito legal, a gente pode ver quantos rerolls ganha, quantas gems ganha, e se vale a pena. E a minha opinião é, pela utilidade desse personagem, ele vai ficar um bom tempo no meta, tá, pessoal? Compensa sim pegar ele, compensa pegar o passe pra pegar um Shiny pra ficar mais bonitão. Eu gostei. Eu compraria esse passe de novo, se eu não tivesse comprado. Talvez eu compre pra Ravido no Bel Pro, se o pessoal gostar da ideia. E bem, passa na loja dele, compra o passe, já aproveita, porque é muito reroll em jogo. São personagens muito bons em jogo. E bastante gema também pra você que quer o Alucard, tá? Vocês lembram quanto que eu tava no começo aqui. Tirando que você conseguir farmando pra zerar o passe. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.